estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
onde há dúvida, que eu leve a fé onde há ódio, que eu leve o amor onde há ofensa, que eu leve o perdão onde há discórdia, que eu leve a união onde houver erro, que eu leve a verdade onde houver desespero, que eu leve a esperança onde houver treva, que eu leve a luz onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar porque é dando que se recebe é esquecendo, que se encontra é perdoando, que se encontra o perdão e é morrendo, que se ressuscita para a vida eterna. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. La 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 la. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. É agora que iremos unir, com o coração a sorrir, no sublime encontro pela paz, a paz, a paz. É sabido que a hora é chegada e o sol saindo na alvorada vem trazer a alegria e a paz, a paz, a paz. Plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor, estarás com Deus em
em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Caros irmãos, estamos aqui hoje reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, através da luz do seu Evangelho. Hoje vamos dar uma apanhada no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fortalece os laços da família, ao passo que a unicidade das existências os rompe, né? E então nós temos aí essa questão da diferença, né, da reencarnação para a ressurreição. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus
sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções, né, acerca da alma e de sua ligação com o corpo. Eles criam, né, acreditaram, e eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira, né, o fato poderia acontecer. Né? Então, eles designavam pelo termo de ressurreição, e que o Espiritismo, né, mais judiciosamente, né, chama de, e nós todos acreditamos, espíritas, de reencarnação, com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo que já está morto, que já pereceu, né? Então, e o que a ciência demonstra que materialmente é impossível, né? Sobretudo quando os elementos deste corpo já se acham há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo, especialmente formado para ele, e que nada tem em comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, né? Mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista fora Elias. O corpo de João Batista não podia ser o corpo de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. E isso também, né, uma nota explicativa, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, um senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir. Como um doutor, enquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes, e se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe então Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E retorquiu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, se um homem não renascesse da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha e que eu haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e é preciso e ser preciso que nasças de novo. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu-lhe então Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignora essas coisas. Eu digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão
do que temos vistos. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não credes quando eu vos falo das coisas da terra, como crereis quando vos falo das coisas do céu? São João, capítulo 3, versículo de 1 a 12. A ideia, de João Batista era Elias é de que os profetas podiam reviver na terra. E se nos depara em muitas passagens do Evangelho, notadamente nas acima reproduzidas nos itens 1, 2 e 3. Se fosse errônea essa crença, Jesus não houvera deixado de a combater como combateu tantas outras. Longe disso, ele a sancionou com toda a sua autoridade e põe por princípio e como condição necessária quando diz: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste, acrescentando: não te admires que eu te haja dito ser preciso nasça de novo. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo, porque havia, isso vai ser explicado, O texto primitivo, porém, rezava simplesmente: não renasce das águas e do Espírito, ao passo que em algumas traduções as palavras do Espírito foram substituídas pelas seguintes: do Santo Espírito, o que já não corresponde ao mesmo pensamento. Este ponto capital ressalta nos primeiros comentários a que os evangelhos deram lugar. Como se comprova um dia sem o equívoco possível, Para apanhar o verdadeiro sentido, dessas palavras, cumpre também se atende na significação do termo água, que ali não for empregado na acepção que lhe é própria. É um pouco complicado essa explicação que vem agora, mas é muito interessante. Muitos imperfeitos eram os conhecimentos dos antigos sobre essas ciências físicas, e eles acreditavam que a Terra saíra da água, e por isso consideravam a água como o elemento gerador absoluto. Assim é que na Gênesis se lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava sobre as águas, que o firmamento, seja feito no meio das águas, mas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar, que apareça o elemento árido e que as águas produzam animais vivos que nadem na água, e pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material. Como o espírito era da natureza inteligente, essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água ou em espírito, significavam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e a sua alma, e é neste sentido que a princípio eles a compreenderam, E tal interpretação se justifica, aliás, por estas e outras palavras: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Então, Jesus estabelece aí uma distinção positiva entre o Espírito e o corpo. O que é nascido da carne indica claramente,
que o corpo precede do corpo e que o espírito independe deste, que é uma explicação que hoje nós podemos entender, mas naquela época eles não tinham a distinção do corpo material, do espírito, da questão que liga os dois, que é o nosso perispírito, que quando nós partimos daqui, né, é o corpo que toma forma, vamos dizer assim, né, que vai ter a mesma forma que nós temos hoje. Claro, dependendo do nosso pensamento, da nossa questão, da nossa positividade, né, nesse desenlace deste plano material para o plano espiritual, né? E aí isso é uma outra questão que a gente demanda bastante tempo para também entender. O espírito sopra onde quer, ouve-lhe a voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Pode-se entender que se trata do Espírito de Deus, que na vida a quem ele quer, ou da alma do homem, nesta última acepção, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Significa que ninguém sabe o que foi, nem o que será o espírito. Se o espírito ou alma, né, quando a gente está aqui encarnado, somos alma. Quando a gente se encarna, nós temos o espírito. Ou a alma fosse criada ao mesmo tempo que o corpo, sabe-se-ia de onde ele veio, pois que se conheceria o começo. Como quer que seja, esta passagem consagra o princípio das pré-existências da alma e, por conseguinte, o da pluralidade das existências, né? Das várias reencarnações que nós tivemos. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam, pois que assim profetizaram todos os profetas, até João, e também a lei, se quiserdes compreender. O que vos digo, ele mesmo é Elias, que há de vir. Ouço aquele que tiver ouvido de ouvir. São Mateus, né? Capítulo 11, versículo de 12 a 15. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, ou mesmo já não acontece com esta passagem de São Mateus, que não permite o equívoco, né? Ele mesmo é o Elias, que há de vir. Não há aí figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado por violência. Que significam essas palavras? Uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento. Jesus as explica dizendo: se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é Elias, que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias, Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado por violência. Outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis, para que os demais ganhassem a terra prometida. Paraíso, né, dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela sua brandura. E acrescentou: ouça aquele que tiver ouvidos de ouvir. Estas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Então, essa questão é meio complicada, mas dá para entender.
Jesus ali queria afirmar a reencarnação, né? Aqueles do vosso povo a quem a morte foi dada viverão de novo. Aqueles que estavam mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e entoai louvores a Deus, vós que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías capítulo 26, versículo 19. É também muito explícita essa passagem de Isaías. Aquele do vosso povo a quem a morte foi dada, viverão de novo. Olha aí a questão da reencarnação. Se o profeta houvera querido falar da vida espiritual, se houvera pretendido dizer que eles que tinham sido executados, porque nós sabemos que naquela época os cristãos foram para o circo romano entoando louvores, né? Porque acreditavam sim na reencarnação e sabiam, né? E tinham convicção de que eles iriam voltar. Então, essa questão, né, que eles estavam sendo executados, né, que estavam mortos em espírito e teria assim, ainda vivem e não, né, ainda vivem e não, viverão de novo, no sentido espiritual. Estas palavras seriam um contrassenso, pois que implicaria em uma interrupção da vida da alma. No sentido da regeneração moral, seria a negação das penas eternas, pois que estabelece em princípio que todos os que estão mortos reviverão, né? Então, mas quando o homem há morrido uma vez, quando seu corpo separado do seu espírito foi consumido, o que é feito dele? Tendo morrido uma vez, poderá o homem reviver de novo, nesta guerra em que me acho todos os dias na minha vida. Espero que chegue a minha mutação. Aí é Job, né, capítulo 14, versículo 10, 14, né? Essa é uma passagem também. Quando o homem morre e perde toda a força, expira, depois, onde está ele? Se o homem morre, viverá de novo. Esperei todos os dias de meu combate, até que venha alguma outra mutação. Isso aí já é uma outra tradução protestante também, da mesma fala de Job. Quando o homem está morto, vive sempre. Acabando os dias da minha existência terrestre, esperarei porquanto a ela voltarei de novo, que é outra versão da Igreja católica, né? Então, você vê que mesmo nós, né, cristãos, e aí eu estou falando antes de sermos espíritas, todos somos cristãos, porque acreditamos em Cristo. Mesmo a Igreja Católica, ela já acreditou, ela acreditou na reencarnação e não na ressurreição. Mas aí é uma outra história também. Um Papa, né, fez uma encíclica em 1300 e tanto, retirando a reencarnação dos textos católicos, né, a pedido, naquela época o Papa podia casar, né, então a pedido de sua esposa, que era muito bonita, e aí é uma outra história, e aí a gente pode deixar isso para uma outra sequência, que também é muito interessante e, claro, tem a ver com essa questão da reencarnação. Então, vamos terminar por aqui. Agradeço a espiritualidade amiga, agradeço a vocês por nos ouvirem e vamos pedir por todos os nossos amigos,
parentes, entes queridos, neste final do ano. Não esquecendo que esta semana temos a semana natalina, que muito se esquecem que é quando nosso Mestre Jesus nasceu. E nasceu na simplicidade da manjedoura. Por isso, temos que pensar na singeleza deste momento e não no momento de festas e grandes comemorações, porque ele nasceu na manjedoura, ali junto dos animais, só com os 3 amigos que vieram do Oriente, os 3 reis magos. Então, mostra que nessa época devemos estar voltados para a singeleza e agradecimento da nossa vida por chegarmos até aqui. Agradeço a todos e agradeço a espiritualidade amiga. Assim seja, graças a Deus. Uma boa noite a todos e um Feliz Natal. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito
e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, Divino Amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.